Lei determina e Câmara cumpre. Pagamento de faturas de prestadora de serviços é retido por descumprimento de contrato. O presidente Marco Aurélio Vargas rebateu entrevistas dadas ao jornal A Cidade pelo proprietário da empresa, onde o mesmo tenta imputar a culpa do atraso de pagamento dos salários e dos encargos sociais e previdenciários de seus funcionários ao Legislativo angrense. Venho ao público informar que a matéria jornalística não retrata a realidade e prestar os seguintes esclarecimentos. Primeiro, a Câmara Municipal mantém com as empresas Gaviões da Cidade contrato de prestação de serviço de zeladoria, cooperagem, motorista e vigia. O vínculo trabalhista dos empregados é com a empresa contratada, mas é dever da administração pública fiscalizar o cumprimento, neste caso, por parte da Gaviões, das obrigações trabalhistas, sociais, fiscais e comerciais. Se ela não cumprir com essas obrigações, a Câmara pode ser responsabilizada subsidiariamente. Assim, para receber o pagamento junto com as faturas mensais, a Gaviões deve apresentar documentação que comprove o pagamento dos salários e dos encargos sociais, fundo de garantia e previdenciário e INSS dos empregados, o que não venha sendo feito há muito tempo. 2. A administração pública deve a obediência ao princípio constitucional da legalidade. E a atual administração da Câmara Municipal prima pela observância da lei e entende que a retenção do valor da fatura até a contratada comprove o cumprimento de suas obrigações para com os empregados é exigência legal. Agir de forma contrária constitui grave irregularidade, podendo configurar ato de improbidade administrativa sujeitos às sanções da Lei 8.429 de 92 e a perda do mandato parlamentar. Portanto, não é verdade que o Legislativo angrense esteja em atraso com o pagamento das faturas da empresa Gaviões. O que existe é um impedimento legal. Terceiro, também não é verdade que a Câmara Municipal esteja induzindo os trabalhadores da empresa a ingressarem em juízo. Ocorre que estes procuraram a administração do Legislativo para saber como ficaria a situação do não pagamento dos seus salários e foram informados que a relação empregatícia deles é com a Gaviões e, portanto, deveriam procurar a empresa ou uma assistência jurídica. A Câmara instaurou 2 processos administrativos por descumprimento dos contratos por parte da Gaviões, e ambos estão tramitando em cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Último, finalizando, lembramos que o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos, o que só é possível com uma precisa apuração dos acontecimentos com todos os envolvidos, sendo ouvido antes da divulgação, especialmente os que são objeto de acusações não suficientemente demonstradas ou verificadas. A Câmara de Angra dos Reis lamenta que o jornal A Cidade tenha, na mal assinalada matéria, esquecido desse compromisso. A Câmara rejeitou o pedido de impeachment da prefeita e do vice-prefeito de Angra dos Reis. Na sessão da última terça-feira, foi votado o requerimento sobre a denúncia contra a prefeita Conceição Raba e o vice Leandro Silva. A base de sustentação do governo municipal vetou a matéria. A oposição, ao longo do início do ano, começou aí a regimentar e fazer um debate sobre uma denúncia infundada em relação à prefeita Conceição e seu vice, o Leandro Silva. Semana passada nós tivemos aqui um debate, uma discussão acalorada, que não foi possível ter feito o encerramento dessa votação, seja favorável ou contra, na semana passada. E nessa semana, hoje, especificamente, foi colocado nessa discussão, aprovação ou rejeição.
a maioria dos vereadores entenderam que não existe nenhum fato determinado para que pudesse dar prosseguimento nessa denúncia. Nesse sentido, a base do governo, junto com o entendimento com a maioria dos vereadores, compreenderam que não existe nenhum fato determinado juridicamente para que pudesse dar prosseguimento nessa denúncia. Eu votei contrário ao recebimento da denúncia. Eu acho que prevaleceu a democracia, né, contra interesses particulares de projetos políticos pessoais. A gente sabe que, legitimamente, essa casa ela tem essa prerrogativa realmente de fazer essas investigações, só que pautada em coisas realmente factíveis, não com a propositura que foi feita pela oposição. Inclusive, eu estou, provavelmente, semana que vem, fazendo um requerimento ou uma inserção junto ao Ministério Público para que seja aferida cada uma das assinaturas das supostas 60 mil que, segundo a oposição, foram colhidas da população. Está errado. Isso é ferir a democracia, né? Na hora da assinatura tem que falar tudo isso para a população, não pedir uma assinatura induzindo a população. Então a população, muitas das pessoas votaram sem saber o que está votando. Eu sei que nós precisamos melhorar a nossa saúde, precisamos melhorar a educação, precisamos melhorar a assistência básica, saneamento, várias coisas precisam ser melhoradas, nós sabemos, mas fazer isso é um retrocesso, é jogar a cidade mais no buraco ainda. Foi rejeitada pela casa, né? Porque nós sabemos da ilegalidade do processo, que é um processo ilegal, até porque temos acompanhado aí os municípios vizinhos a Angra, aqui, que é Mangaratiba, Itaguaí, Petrópolis, que já está com o processo, que o Ministério Público já deu parecer que é sim para que se vote o impeachment. Não está na hora de Angra fazer isso. Uma sessão hoje tumultuada, justamente buscado pela oposição, que a oposição ultimamente só tem feito isso, é só tumultuar, tentar descaracterizar o processo legislativo, tentar descaracterizar a democracia, porque a gente percebe que hoje o Poder Legislativo na frente, comandando o Poder Legislativo, o vereador Marco Aurélio, ele tem buscado de todas as formas ordenar e fazer com que realmente possamos ter uma sessão tranquila. Hoje os vereadores que fazem parte da situação da prefeita municipal, eles colocaram uma pá de cal em cima desse processo de denúncia. A nossa Casa Legislativa, nós estamos aqui para discutir ideias, para discutir projetos e, principalmente, nós não podemos esquecer o lado maior, que é o lado do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Os vereadores da oposição ao governo municipal votaram a favor da matéria, mas não tiveram voto suficiente para aprovação. Eu fico triste, né? A gente vem e monta um processo organizado, acompanhado por mais de 62 mil pessoas que assinaram o abaixo-assinado. A gente apontou, a prefeita deve, está lá a denúncia, está lá a comprovação. A prefeita deve 43 milhões ao Fundo Municipal de Meio Ambiente que ela não repassa. Isso é crime de apropriação indébita. 5% dos royalties do petróleo tem que ir para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. 5% do ICMS verde tem que ir para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. E a prefeita não repassa, deve 43 milhões. A prefeita deve 23 milhões a Matos Teixeira. Ela deve 10 milhões à Aviação Senhor do Bonfim. A prefeitura deve 13 milhões à Vale Sul. A prefeitura deve 10 milhões à Nutrimed, que é a empresa que fornece merenda. A prefeitura deve 2 milhões e 400 à empresa de informática. A prefeitura deve aos fornecedores de remédio. A prefeitura deve hora extra de funcionário. A prefeitura deve o repasse da Previdência Social, que ela desconta do servidor e não repassa para a Angaprev. Isso é crime de apropriação indébita. A prefeitura não prestou contas no mês de fevereiro do último quadrimestre de 2014. Isso é crime, está no Código Penal. Isso é grave. E os vereadores da base do governo não viram isso. A minha opinião é o seguinte: nosso município está cheio de problema. E não sou eu que falo, a própria base de governo sobe na tribuna e fala que falta médico, que o colégio não está bom. Se não está bom, cadê o dinheiro? É cerca de 1 bilhão. E aí eu não estou aqui acusando a prefeita, mas o vereador foi feito para investigar, não é isso? Para cobrar. E aí está ficando feio, porque toda vez que a gente quer cobrar alguma coisa na prefeita, os vereadores votam contra. E aí eu quero deixar claro que a gente tem que ter uma parcialidade. Diferente dos cargos que tenham, dos benefícios que tenham, mas nós fomos eleitos para estar ajudando a população. Fiscalizar as denúncias. As denúncias sendo comprovadas, voltaria para essa casa e seria votada
a cassação ou não, a comprovação da denúncia. Mas nem esse direito nós conseguimos aqui. É um dia triste para mim, não como vereadora de oposição, mas sim como parlamentar constituída pela população que me elegeu, porque hoje me foi tirado o direito de fiscalizar, de cobrar, de saber o que está acontecendo com as finanças do nosso município. O presidente do Legislativo angrense, vereador Marco Aurélio Vargas, foi hoje para Brasília participar de reuniões com autoridades federais. O presidente da Câmara Municipal de Angra dos Reis, Marco Aurélio Vargas, está em busca de solucionar várias questões da cidade. Ele foi a Brasília para buscar apoio do governo federal. Eu, junto com o Executivo Municipal, junto com o vereador Chapinha, nós já tivemos algumas reuniões, né, ligado, por exemplo, ao segmento dos trabalhadores metalúrgicos, né, do estaleiro, e nós tivemos com o presidente da empresa, o Keici, e nós vamos continuar conversando. Na sexta-feira próxima nós temos uma reunião lá no Rio de Janeiro, e a prefeita nos convidou para uma reunião com o Ministério das Cidades, com a Minas Energia e com a Eletronuclear. Nós vamos discutir problemas de Angra dos Reis, então nós temos que enfrentar de frente. A prefeita pode esperar de mim uma ação dinâmica, que eu não gosto de disse-me-disse, vamos segurar, não, nós temos que enfrentar e resolver. Então vamos lá com o ministro da Minas Energia, com o ministro das Cidades, com representantes da Eletronuclear, para a gente conseguir a discutir esses grandes problemas que nos afligem. Olha só, vocês cidadãos, né, que moram em Angra dos Reis, que conhecem o problema, foi feito há 40, 50 anos atrás um grande aterro hidráulico para a expansão portuária. É uma vergonha que nada foi feito. Nada foi feito nesses 40, 50 anos. Né? O que foi feito? Apenas a Secretaria de Educação, o Fórum da cidade, o antigo Fórum, mas nada. Entendeu? Cadê a expansão? Ali nós temos uma área vazia, morta, de frente à Santa Casa de Misericórdia. Nós temos aqui, ao longo dessa antiga Reis Magos, nós estamos numa área esquecida. O Poder Judiciário agora que fez um fórum, que eu fui contra, porque ali podia ser uma expansão do centro comercial de Angra dos Reis, né? Mas eu não tinha poder para discutir naquela época e foi feito, hoje a salva está paralisada. Então nós estamos indo lado a lado com o Poder Executivo para discutir o melhor para Angra dos Reis, que é a empregabilidade, é o desenvolvimento econômico. A seguir, Câmara aprova a criação de comissão temporária para avaliação do desenvolvimento do cenário econômico municipal. E ainda, em entrevista, a responsável pela Coordenadoria de Políticas para Mulheres, Marilene Dopazo, fala sobre a programação do Mês da Mulher.